Mas, senhor Lincoln, eu queria entender o seguinte com o senhor. O nome do nosso podcast é do 0 ao 4.0. Sim. Então, o senhor contou um pouquinho da história aí, mas o senhor consegue fazer uma retrospectiva do 0 ao 4.0 que você está hoje? Não, sim, olha, com prazer. Até eu gosto de começar a minha história relatando, enfim, minha história de vida mesmo, né? E tudo começou no interior de São Paulo, na cidade que eu nasci, uma cidade chamada Guaraci, no estado de São Paulo, fica no norte, muito pequenininha, tinha 4.000 habitantes na cidade e 9.000 no município. E meu pai tinha um armazém, então, literalmente eu nasci dentro do armazém, porque a casa era contígua, né? De tal forma que meus brinquedos na infância foram embalagens. Sim. Eu brincava com as embalagens, colocando na prateleira, fazendo aqueles arranjos, né? E acho que isso ficou na minha alma, né? Porque vocês verão que nesses anos de carreira, que passa de 55 anos já, a minha maior dedicação foi ao projeto da embalagem. E tudo teve a ver com esse amor de infância, né? Dizendo. Porque na sequência, como a minha cidade era muito pequena, não tinha o terceiro grau. Então eu decidi vir para São Paulo junto com o irmão. E o meu sonho era estudar química no nível técnico e depois engenharia química, que eu consegui. Sim. E nesse percurso aconteceu também um fato relevante que mudou minha vida e me conduziu até hoje. Então eu entrei no mundo da embalagem por causa dessa minha formatura inicial em Química Industrial. E vale relatar porque é coisa do destino. Imagina só, eu terminei o curso de Química Industrial, eu tinha 19 anos e fui fazer inscrição para o vestibular da Engenharia Química. E olha a cena, eu estava assim no banheiro e de repente olho pro lado e vejo um amigo da minha infância. Falei, você aqui, né? É aquela surpresa feliz, né? E continuamos. Eu imagino que até na época não era tão comum, né? Não, em São Paulo encontrar um amigo da infância. Sim. A minha cidadezinha pequena. Aí continuamos conversando e ele disse, olha, eu trabalho na Colgate-Palmolive e eles estão procurando um químico industrial para trabalhar na área de desenvolvimento de embalagem. Eu tinha 19 anos. Sabe que eu fui lá e fui aceito? Não tinha a menor experiência. Então eu ganhei de presente a entrada no mundo da embalagem. Fiquei encantado e ao mesmo tempo me deparei com um problema que eu ajudei a resolver no Brasil. E talvez foi a maior contribuição da minha carreira e atuação foi ter me dedicado à educação e formação profissional. Porque não tinha escolas. Sem dúvida. Eu me lembro que eu perguntava para o meu chefe, para o marketing, para enfim, os especialistas, os fornecedores, por que se usa esse tipo de embalagem para esse produto? Ninguém sabia explicar. Não, olha, eu acho que é o equipamento, o mercado é assim, nos Estados Unidos é assim. Eu ficava inconformado. Eu falei, como é que eu vou escolher uma carreira que não é possível estudar? Sim. E aí eu descobri um livro francês que dava as disciplinas. Eu fiquei eufórico, eu pulava de alegria. E sabe o que aconteceu? Eu comprei esse livro em 1970, eu comecei em 68 na Colgate, depois fiquei lá buscando conhecimento, e no ano de 71, depois desse livro, eu já preparei e apresentei o primeiro seminário sobre tecnologia de embalagem no Brasil. E mudou minha vida, porque eu não sabia muito as coisas, mas me apresentava como sendo um grande especialista, porque em terra de cego, quem tem olho era assim. Eu me sentia assim, porque agora eu tinha resposta, os critérios para escolher a embalagem, as propriedades, as funções, que era possível e necessário planejar a embalagem, não como a maioria pensava, de caçar a embalagem com o fornecedor, porque durante muito tempo as empresas diziam, olha, vê se acha um fornecedor com esse tipo de embalagem. Projetava. E eu fui pioneiro nisso. Eu criei um conceito chamado embalagem científica. E quando eu fiz a minha tese, se é que pode dizer assim, da engenharia química, eu já escolhi desenvolver o método Seragini, de etapas de desenvolvimento de uma embalagem que funcionou a vida inteira para mim
e serviu de modelo para a maioria das empresas brasileiras desde a década de 70. Então, a minha assim, trajetória foi marcada até hoje, é reconhecido, como ter sido pioneiro na formação profissional e depois aplicar isso na prática, né? Então é isso, olha, eu entrei muito para o mundo da embalagem. Primeiro sou engenheiro químico, que me especializei na engenharia da embalagem. Depois na Nestlé, quando eu saí da Colgate-Palmolive, eu fui para a Nestlé. E lá eu ganhei um livro de um suíço que dizia que as cores influenciavam na decisão de compra. Que ela influenciava na atração visual e influenciava o seu subconsciente. E eu comecei a estudar isso e dar aulas no Brasil. Porque eu entendi também que a embalagem no supermercado é um vendedor chamado vendedor silencioso. Sabia que a embalagem precisa atrair o olho na prateleira em 1/5 de segundo? Você está caminhando, se a embalagem não atrair o seu olho, prender a atenção e gerar um impulso, isto é, se você não pegar a embalagem nas mãos, você não decide comprar. Ninguém compra só admirando a embalagem e passeando no supermercado. Você precisa pegar. E a embalagem que não consegue atrair o olho, e depende da visibilidade, da legibilidade, do contraste das cores, das formas. E eu comecei a estudar isso e eu dizia, ó, a embalagem não é uma expressão artística. Ela tem um compromisso de atrair a atenção e fechar a venda em 4 a 9 segundos. Então ela é científica. E com isso eu construí minha carreira. Que levou, olha, não é mentira, eu e a minha equipe, em quase 40 anos de trabalho, fizemos mais de 20 mil embalagens. Eu sou considerado o maior embrulhão vivo do Brasil. Do mundo eu não sei, é exagerado, mas já embrulhei demais, né? Embrulhão é boa. Inclusive eu estou ajudando a quebrar um pouco esse aspecto pejorativo de ser embrulhão, né? Embrulhão no bom sentido, né? Porque quando eu era jovem lá na Nestlé, eu escrevi num papel o que eu gostaria de ser quando crescer, né? Eu escrevi, eu gostaria de embrulhar o mundo. E tenho conseguido. Só que hoje em dia, passado tantos anos e sabendo também que a embalagem chegou num ponto que causa problemas também, né, na reciclagem, etc. Além de continuar embalando bem o mundo, eu quero ajudar a desembalar o mundo. Então essa é o meu mantra atual, né? Sim. Porque eu tenho consciência como cidadão como é importante dar a minha contribuição no projeto, na educação, para que a embalagem não cause tanto dano que ela causa. Apesar de que ela em si não é a causadora, porque ela é um ser inanimado. Sim. São as pessoas e os sistemas que manipulam mal ou gerenciam mal tudo isso. Mas é um fato que faz parte da sociedade, né? Muito bem. Às vezes até a própria, como o senhor falou, né? A falta de responsabilidade até por questões de interesse, né? Interesse financeiro. Às vezes é um material ali que poderia ser trabalhado um pouco mais para se ter um material melhor, mas não é. A gente sabe como é que funciona nos bastidores, né? Não tem investimento para isso. Não, Tem e a visão monopólios, que né? predomina, e eu sou da época onde se dizia que embalagem era um mal necessário e visto apenas como um custo. E não olhava o outro lado da equação, os benefícios que ela traz. Tanto no caso das vendas, né? Porque toda vez que fazia uma embalagem vendedora, eu acho que fui o maior vendedor da história do Brasil com tantos projetos, por isso conquistando, porque o meu foco sempre era conquistar vendas, né? E eu prometia isso para os meus clientes, que a primeira venda eu garantia. A repetição de compra dependia da qualidade do produto, etc. E eu consegui, porque eu levava muito a sério, eu dominava não só os significados simbólicos, né? Como principalmente o mecanismo de compra e venda, a decisão de compra. E a estética, as regras da estética, e com isso as embalagens que a minha empresa fazia funcionavam mesmo. Elas não eram todo mundo que, inclusive eu era crítico, eu dizia, olha, eu não vou fazer embalagem para agradar você, o dono. Você cobra de mim se depois do lançamento vendeu, né? E isso eu consegui, por isso que eu adquiri esse prestígio e fiz tantos projetos, né? Então a embalagem no fundo, ela viabiliza as empresas. Porque eu já escrevi um artigo, muita gente não gostou muito, achou que eu fui arrogante, de que a embalagem é o maior vendedor do mundo. Literalmente, porque, primeiro, sabe que o negócio da indústria de embalagem, em todo o sistema, passa de 3 trilhões. É o produto mais fabricado no mundo, a embalagem, porque
Por maior que seja a indústria de alimentos, tem um limite. Cosmético, farmacêutico, e limpeza. E tudo termina na embalagem, depois embalagem de transporte. Então é objeto fabricado em maior quantidade no mundo. Por isso que tem esse